Apocalipse capítulo 3. Está convidando os irmãos a ler a partir do verso 14 até o versículo de número 22. Os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Irmãos, esquece pense que eu não estou aqui, né? Apenas escute as palavras de Jesus para uma igreja morna, amém? A epígrafe é a carta à igreja de Laodiceia, versículo 14, capítulo 3 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico e adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Eu lhes aconselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio também para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, repita comigo o verso 20, mas a minha tradução é diferente, então eu quero que os irmãos repitam o que eu digo, amém? Eis que estou à porta e bato. Amém. Pode tomar os vossos assentos, irmãos. No ano 81, depois de Cristo, no Império Romano vai surgir um homem chamado Domiciano, que é o imperador romano. Toda a época da monarquia romana, todos os imperadores foram cruéis, né? A gente temos o exemplo do apóstolo Pedro sendo morto por Roma. E alguns historiadores dizem que ele foi morto de ponta cabeça, que ele não se via digno de morrer como seu senhor. Também Nero mandou decapitar o apóstolo Paulo, ou seja, arrancar a cabeça do apóstolo Paulo, por não se dobrar aos seus joelhos. E tentaram também matar o apóstolo João, né? Historiadores dizem que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente e não morreu. E aí no ano 81 vai subir um homem chamado Domiciano, muito pior que os outros imperadores. E ele vai ser tão cruel, colocar uma ordem. Ele vai falar que todo cristão, ou melhor, todo o Império Romano, tinha que fazer um censo para ele e adorar o nome dele, e adorar outros deuses, né? E eles odiavam os cristãos. Todo tipo de praga, todo tipo de fome, eles colocavam a culpa nos cristãos. E aí Nero e Domiciano percebem que os cristãos estão se opondo à sua ordem. Aí ele começa a pegar aqueles cristãos e jogava na arena com leões famintos. E esses leões devoravam aqueles cristãos que não negavam. Só que ele percebia que a igreja não parava de crescer. Ao invés de desaparecer, a igreja só crescia. E ele fala: os cristãos, então, seguem a Cristo e não tem medo. Eu tenho que ver o que está fazendo essa igreja. Ele percebe que tem um homem chamado João. João era um líder de uma comunidade. E ele percebe que o João está dando trabalho para ele. Já tentamos matar João. João não morreu. Vamos fazer o seguinte: vamos levar ele para Patmos. Patmos é uma ilha penitenciária, ou seja, uma ilha onde é uma prisão. E levam João para lá. João, um dos únicos discípulos que viram Cristo vivos naquela época. E aí João ficava numa caverna, isolada, numa ilha, esperando a sua morte.
e a vinda de Cristo, né? E em um determinado sábado, por fator dele ser judeu, que ele guardava o sábado, ele está se consagrando ao Senhor, e de repente ele escuta o vento. Ele para e ele vê que aquilo não é normal. Ele escuta um barulho. Então ele olha para trás. Quando ele olha para trás, ele diz: eu estou vendo um ser semelhante ao filho de um homem. Aí ele olha e ele vê aquele homem dentro de 7 cartiçais, ou melhor, candelabros. Os candelabros significam as 7 igrejas. E ele, reparando naquele homem, ele olha para os seus pés e vê que a roupa que ele vestia era até os pés. Ele olha para o rosto daquele homem, um rosto branco, seus cabelos brancos, só que não era um branco qualquer, eram brancos como a neve. Ele para e olha fixamente nos olhos, e ele diz: ele tem olhos como chamas de fogo. Ele para, olha para os pés, são semelhantes a latão reluzente. Ele escuta uma voz forte. Ele fala: essa voz é como um som de muitas águas. Ele para, ele olha na sua mão direita, ele vê 7 estrelas. E aí, continuando olhando, ele para: que homem é este? Ele olha novamente para o rosto. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E ele para e repara no rosto novamente. E o rosto começou a brilhar como um sol no seu ápice. Ele percebeu que aquele homem era o Jesus que ele tinha visto há uns anos atrás. E quando ele cai, irmão, como morto, ele desmaia. Aí Jesus vai ao lado dele, pega no seu ombro e fala: não temas, João. Eu sou o primeiro, eu sou o último. João, eu sou aquele que eu tenho a chave do inferno e tenho a chave da morte. Aí a gente faz uma pergunta: por que Pedro, por que Paulo morreram? E dentre todos os milhares de discípulos, que não eram apenas 12, só o João tem esse encontro privilegiado com Jesus. Porque Jesus vai começar a revelar coisas para ele que ele não tinha revelado para ninguém. Entenda, irmãos. Quando Jesus está no livro de Mateus, capítulo de número 26, que ele vai ser crucificado, todos fogem. Quando Jesus está na cruz, quem é que está aos pés da cruz? É João. Agora entenda, é muito crente querendo viver o espiritual com Deus, mas não quer ficar aos pés da cruz. Ah, irmão, você quer pregar, você quer louvar, você quer profetizar, vai aos pés da cruz. Você quer sentir a presença do Eterno, vai aos pés da cruz. Faça como Zaqueu, quer encontrar o Cristo? Desça, porque você está lidando com um Deus que foi humilde e desceu da sua glória por mim e por você. Então João vai ter as revelações e vai escrever as cartas, as 7 cartas que os irmãos bem conhecem, sabe de cor, né? Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E eu foquei na última carta, a carta de Laodiceia, porque as cartas, elas foram feitas para a igreja daquele tempo, só que era uma carta atemporal. A profecia e a exortação não era apenas para aquele tempo, mas era para a igreja que viria no futuro. E a nossa igreja, quando eu digo no geral, se enquadra na carta de Laodiceia, né? E ele começa dizendo, eu quero que os irmãos acompanhem bastante comigo na Bíblia. Vou apenas deixar Jesus falar, irmãos. Vamos ver o que Jesus Cristo está falando para essa igreja. Ele fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Ao anjo. Então existem várias teses. Quem são esse anjo? Qual é o destino da carta? Aí a gente tem pelo menos a igreja católica romana defendendo que esse anjo é um guardião, né, o anjo da guarda, que para mim não tem muita coerência. Também temos aquela
aquela vertente que fala que o anjo é o corpo inteiro, né? Também é muito complicado, temos problemas com essa tese. E a última, que o anjo aqui se refere ao pastor, né? A palavra no termo grego angelos tem vários significados, mensageiro, por exemplo, então às vezes pode se referir a homem. Então eu acredito que a carta era para o pastor e espalhar para a igreja. Então o destino a gente já sabe. E aí agora a gente vai entender quem é que está escrevendo essa carta. É João que está escrevendo uma carta, mas as palavras não é de João, é de Jesus. Ele vai falar: estas são as palavras do Amém. O Amém, na nossa linguagem hoje em dia, é uma palavra como se fosse assim seja, né? Uma confirmação. Quando fala: ei, varão, Deus te abençoe, o que você fala? Amém, você está confirmando algo. Aqui Jesus ele está utilizando um título de Deus que era utilizado no Antigo Testamento. Isaías 56 fala: Elohim, Amém. Ou seja, Deus verdadeiro. Quando aqui está falando, essas são as palavras do Amém, ele está falando, essa é a palavra de um Deus verdadeiro. Um Deus que fala e que cumpre. Tudo que eu estou te falando a partir desse momento, eu vou cumprir. É Jesus dizendo para a nossa igreja hoje em dia, irmão. Ele vai falar: a testemunha fiel e verdadeira. Então ele está falando que ele é a testemunha. Ou seja, o que Jesus ele está dizendo aqui não foi porque Joãozinho falou para ele ou Mariazinha falou para ele. Não. Ele está falando que tudo que ele está escrevendo aqui é porque ele testificou. Ele é a testemunha da igreja. Ele não vai pelos outros. Ele viu com seus próprios olhos. Aí a gente entende. Os 7 candelabros é a igreja. Ele está no meio dos 7 candelabros, dos castiçais, que é a mesma palavra. Ou seja, ele está no meio da igreja. Ele é a testemunha da igreja. Ele tem olhos como chamas de... Isso está mostrando que ele vê coisas que ninguém vê, denotando a sua onisciência. A palavra no grego, omni, é todo, completo, por inteiro. A palavra ciência, conhecimento. Ele está falando que ele está dentro da igreja e ele tem todo o conhecimento. Com os olhos de chamas, irmão, ele sabe coisas ao meu e ao seu respeito que nem nós sabemos. Olha que coisa linda. Então ele sabe quando você fecha sua porta no seu quarto em oculto e ora pelo seu irmão. Mas ele também sabe quando você está na roda de fofoca atacando o seu irmão. Ele sabe, irmão, quando você se entrega na obra de Deus porque você se sente servo. Mas ele também sabe que se você está se entregando para ter fama e para ter status. Ele sabe, irmão, coisas ao meu respeito e ao seu que ninguém sabe. E eu tenho uma pergunta esta noite: o que Jesus sabe ao meu e ao seu respeito te deixa confortável ou desconfortável, irmão? O que Deus sabe ao meu e ao seu respeito, no oculto, quando ninguém está vendo, te deixa confortável ou desconfortável? É uma pergunta. É isso que ele está falando para a igreja de Laodiceia. Vocês acham que está escondendo? Como nosso irmão Wanda utilizou a palavra da figueira, por fora tem folhas, mas por dentro não tem frutos. E só que vê os frutos sou eu. É Jesus falando isso. Ele vai falar: eu sou o soberano da criação de Deus. A palavra lá no texto grego, primogênito, não é que ele foi o primeiro criado, mas é que todas as coisas se fez por meio dele, né? E ele vai falar assim agora: eu conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente, assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Agora aqui, Jesus ele é perfeito, né, irmãos? E para a gente entender a sua perfeição, a gente deve pesquisar, porque a Bíblia é o pensamento de Deus. Se você ama Deus e não se preocupa com o pensamento dele, você não ama ele, né? E aqui ele está utilizando um contexto geográfico. Quero que os irmãos foquem atenção agora aqui, por favor. Os irmãos que vêm para a escola bíblica dominical já vão tirar de letra, né? Mas eu vou expor aqui o que Jesus está falando, né? Tinha a cidade de Laodiceia, concorda? No norte, 10 quilômetros de uma cidade, nome Hierápolis. Repita comigo: Hierápolis. A cidade de Hierápolis era conhecida por ter água quente. Como as minas aí tem. Já viu aqueles rios de água quente, irmão? Já viu? Alguém viu aí? Dá um glória a Deus aí.
Nunca viu na televisão, no YouTube? Aquela água lá que está soltando a fumacinha lá, evaporando. Então, então lá em Herápolis utilizava essa água com fins medicinais. Ou seja, estava doente, você ia lá, que lá tinha recursos terapêuticos, né? E você tomava um banho ali, você se curava. Era uma água útil. A água quente de Herápolis era uma água útil. As pessoas iam lá, consumia daquilo e era beneficiado, né? E a gente tem no leste, não lembro se é o oeste, 10 quilômetros de distância, a cidade de Colossos. Vamos correr por causa do tempo? Então, cidade de Colossos, né? A igreja que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses e tal, lá era conhecida por produzir águas frias. Os irmãos já viram água fria, né, irmão? Já viram água fria? Então, as pessoas iam lá para beber, consumir aquela água. Se tivesse cortado, tomado aquele banho gelado para refrescar, era uma água portátil, cristalina e limpa. Então as pessoas iam lá e aquela água era útil para as pessoas. Tá dando para entender? Tá dando para entender, irmãos? E Herápolis, o consumo dela era útil. Colossos também, o consumo dela era útil. Beleza. Só que Laodiceia não tem água. Eles não têm rio. Então eles pegam água de outra cidade, que é 10 quilômetros ao sul. A palavra da cidade é Denizli. Ela, como Hierópolis, tinha água muito quente. Só que a água de Denizli chegava até Laodiceia por arquedutos. Ou seja, 10 quilômetros de distância, se a água é quente, para chegar lá vai chegar morna. Tá dando para entender? Então a água que chegava até Laodiceia chegava morna. E por conta dos arquedutos, soltava um mineral, carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio que vinha na água pelos arquedutos até Laodiceia é conhecida por dar ânsia. O que é ânsia? Ânsia é algo terrível. Você está de pé, é ruim. Você senta, piorou. Aí você deita, muito mais pior. A ânsia, eu mesmo que tenho experiência de ficar enjoado andando de carro, eu sei como aquilo é algo terrível. Nosso irmão William também ali sabe como que é, né? Então, irmãos, as pessoas que consumiam água de Laodiceia tinham ânsia. Bebia e tinha ânsia. Não era uma água útil, diferente de Herápolis e de Colossos. Quando Jesus está falando, quem me dera se você fosse quente, ele está falando, quem me dera que você fosse igual em Herápolis, que fosse útil para as pessoas. Suas obras não são úteis. Quem me dera que as suas obras fossem como Colossos, fria, útil. Mas você é morna. E quando eu provo das suas obras, me dá vontade de vomitar. É isso que Jesus está falando, irmãos. Eu pergunto, as suas obras têm sido fria, têm sido quente ou têm sido morna? Porque se for morna, irmãos, é melhor você entrar direto num caminho, porque Jesus vai vomitar você da boca dele. Muita gente fala que o quente e o frio é ruim. Ou você é frio, né, da igreja, né? Ou você é quente, aquele quente fervoroso. Não pode ser meio termo, né? Então a gente vê que já é outra pegada. Jesus está utilizando no contexto da época. Jesus é extraordinário, não tem palavras para Jesus, né, irmãos? A igreja daquela época, ela não tinha utilidade. E hoje em dia é o que mais tem. As igrejas chegam, o tanto de igreja que tem, mas não há transformações, não é útil para as pessoas. Você na sua escola, você no seu trabalho, você está sendo útil para as pessoas? É uma pergunta que a gente deve fazer, irmãos. Somos salvos somente pela fé, Paulo diz. Mas Tiago diz, a fé sem obra é morta. Como é que você evidencia a sua fé se você não tem obra? Quais são as suas obras, irmãos? É algo sério. Jesus fala que aquela árvore que nosso irmão Wanda citou foi amaldiçoada porque só tinha aparência, mas frutos não tinha. Nossas obras são os nossos frutos, irmãos. É sério, né, irmãos? Por causa de Laodiceia. E Jesus, ele continua no versículo de número 17. Vou correr aqui para atrasar. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, principalmente a igreja, era banqueiros. No ano 60 tem um terremoto terrível lá.
todas as igrejas foram destruídas. Para construir tem que ter ajuda de Roma, né? Porque não tem o dinheiro. Só que Laodiceia não. Laodiceia os caras não precisam de Roma, porque são tudo cheio do dinheiro. Nenhuma das outras conseguiram se construir a não ser Laodiceia, porque os caras tinham dinheiro. Eles não precisam de Roma, eles não precisam da prefeitura constrói. Eles são homens muito ricos, e por ser rico, eles acreditam que não precisa de nada. Eles caminham com seus próprios pés, e Jesus fica do lado de fora, porque eles não precisam de Cristo mais. Tá dando para entender? Então a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, próspera, não tinha problemas tão pesados como as outras igrejas, teologia era boa, mas era pobre, irmãos, a riqueza espiritual. Deixaram Jesus do lado de fora. É quanta igreja aí vivendo de aparência, irmãos. Querem paredes ricas, colunas estruturadas, né? Mármore, né? Só que quando chega nas obras, Jesus está do lado de fora. Grave essa informação, Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia. E aí Jesus ele continua dizendo: não reconhece, porém, que é miserável. Ou seja, a igreja de Laodiceia é soberba, uma igreja altiva. Jesus está chamando as pessoas soberbas e altivas, que têm olhos superiores aos outros, de miserável. Não é eu que estou chamando não, irmão. Se fosse eu, os irmãos já estariam com 7 pedras para me atacar e tal. Mas é Jesus. Jesus está falando: você é miserável, indigno de compaixão. Isso é desgraçado, irmão, porque desgraçado é alguém que não tem graça. Ele está falando: pessoas soberbas são miseráveis, desgraçadas. Olha o que ele continua dizendo, irmão. E cego, vocês são cegos, e que está nu. Aí eu falo: para vocês, para mim, para nós que se encontra nessa situação, irmãos, Jesus ainda há um escape para a gente. Ele fala: eu dou este conselho para você: compre de mim ouro refinado no fogo. Ele está falando: a sua riqueza, Laodiceia, não presta. A sua casa, Laodiceia, não presta. Os seus carros não prestam para você ser salvo. Você tem que comprar riquezas de mim, riquezas espirituais. Não junte tesouro na terra. É isso que Jesus está falando. Compre roupas brancas. Laodiceia era conhecida por produzir roupas de lã negra, né? Eles eram muito famosos por produzir roupas de lã negra e tal. Jesus está falando: as suas roupas carnais, as suas teologias humanas, os seus dons que você está exercendo carnalmente não serve. Você tem que comprar de mim. A revelação da Bíblia tem que ser de mim. O branco no Apocalipse significa purificação. Você tem que se purificar, Laodiceia. É isso que ele está falando para ele. Ele fala: vista para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio. Laodiceia também, ela era conhecida por ter produtos oftalmológicos. Falei certo? Que em relação a óleos e tal, eles eram os caras nessa questão. Eles tinham um próprio remédio, que eu esqueci o nome, uma pomada lá que eles tinham na época, que todo mundo, qualquer problema de visão, ia até lá, usava essa pomada e era curado. Jesus está falando: isso é obra sua. Só que isso que você está dando para os outros não vai servir para você. Tem que ser de mim. Irmãos, muita gente pega: o irmão faltou, perdeu aquela parte da pregação, era para ela. Irmão, se está você no culto, a pregação é para você, não é para os outros que estão lá do outro lado de fora. Se você está aqui e a palavra está sendo pregada, esquece o irmão de lá de fora. Entenda que a palavra tem destino. Amém, irmão? Vamos lá. Ele vai falar: mas Laodiceia, eu estou pegando pesado com você, não é porque eu te odeio. Eu estou pegando pesado com você, não é porque eu tenho raiva de você. Ele fala: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eu estou falando isso para você, Laodiceia, para você mudar. É para você voltar ao caminho. Porque se eu não te amasse, Laodiceia, eu não estava te repreendendo. Amigo bom é um amigo que repreende. Aquele que está apoiando o seu erro não é seu amigo não, irmão. Jesus é como um pai. Se sua filha apronta, você vai repreender ele ou você vai deixar quieto? Irmão. Então ele está falando: eu estou te repreendendo porque eu amo você. Por isso seja diligente e arrependa-se. Agora presta atenção aqui: eis que estou à porta e
Muita gente acha que quando a Bíblia fala escrito à porta e bate, é para o ímpio, é para pessoas que não alcançaram Jesus. Ou seja, pessoas utilizam esse texto para evangelizar. Ei, irmão, você não aceitou Jesus? A palavra de Deus em Apocalipse 3:20 diz: eis que ele está à porta e bate, ele está batendo no seu coração, abra a porta, deixa ele entrar. Irmão, mas não é para o ímpio. Quando ele fala escrito à sua porta e bate, não é para pessoas que não tiveram encontro com Cristo. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para crentes como nós. Alguns crentes, irmão, eu vou deixar bem claro que eu não estou generalizando, eu estou pregando aqui o texto, tá, irmão? Ele está falando assim: vocês, como Laodiceia, são autossuficientes, não precisa de mim. Enriqueceu nos seus dinheiro, nos seus materiais e me colocaram para o lado de fora. Mas Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Não é oferta de salvação, é reconciliação. É Jesus querendo ter um novo endereço, uma nova intimidade com Laodiceia. Engraçado que a palavra bato, no grego, já estou finalizando, irmãos, está no modo presente do indicativo do voz ativa. Ou seja, uma tradução mais literal seria: eu estou batendo, continuamente repetida. Eis que estou batendo na porta, sem parar, para você abrir a porta do seu coração e voltar para o primeiro amor. É isso que Jesus está falando. Quantas pessoas saíram da sua casa e falaram: Senhor, nunca mais eu senti a tua presença. Senhor, nunca mais eu profetizei e falei em línguas como eu falava antes. O que aconteceu? Jesus está falando: estou batendo na porta essa noite, irmão. Ele quer ter um encontro com você, irmão. Talvez você deve ter falhado em algo. Nós somos falhos. Deve ter pecado, deve ter se misturado e se afastou de Cristo. Ele fala: vós sois o sal da terra. O sal da época de Jesus, se misturasse com o mineral, por exemplo, como o cal, ele perdia a sua salinidade. Tem a aparência de sal, é sal, mas não tem essência, não tem sabor. É muito crente hoje, irmão, terno, gravata, vem para a igreja, aparenta ser crente, mas no fundo ele sabe que perdeu a presença de Deus. Ele está falando: eu estou batendo na sua porta esta noite, irmão. E ele vai continuar dizendo: se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei como meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.